Paz seja convosco. Que alegria poder cumprimentar você em mais uma manhã. Seja bem-vindo ao programa Primeiro Deus. Está começando o seu programa, o seu encontro matinal com Deus. E essa semana nós vamos ter uma temática muito especial. Ao longo de toda essa semana, de hoje até sexta-feira, nós vamos aprender sobre as Escrituras Sagradas. Isso mesmo, uma série toda especial sobre a Bíblia. Nós vamos responder algumas perguntas bem interessantes. Como que a Bíblia foi escrita? Como foi o processo de inspiração? Como que ela foi preservada? Como que chegou até nós? Como que ela foi traduzida? São perguntas que essa semana serão respondidas aqui no programa Primeiro Deus. Por isso, é muito bom ter a sua companhia logo cedo no dia. Que bom que você acordou bem cedinho para a gente ter esse momento de oração, de louvor, de adoração, de comunhão com Deus. Quero mandar um abraço carinhoso para você que nos assiste em todo o estado de Santa Catarina, você que está aí no norte de Santa Catarina, no sul, na Serra, você também que nos assiste fora do estado de Santa Catarina, todos são muito bem-vindos ao programa Primeiro Deus. Hoje teremos mais uma vez um momento de conversarmos com um profissional de saúde, com dicas especiais para todos nós. Teremos a chance também de enviar nossos pedidos de oração para um pastor que vai estar orando hoje aqui no programa pelas suas necessidades espirituais. E é claro, o momento mais especial é o momento que a gente para estudar a Bíblia. E quando a gente abre a Bíblia, Deus fala conosco. A Bíblia aberta é a boca de Deus a nos falar. Por isso, seja muito bem-vindo. Chegamos agora ao quadro de saúde dentro do nosso programa Primeiro Deus. Você sabe que religião também se vive através de uma boa saúde. Afinal, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, como a Bíblia ensina. E cuidar da saúde, isso é religião. Hoje estamos tendo a alegria de receber aqui o Dr. Wilker Campos. Seja muito bem-vindo, Dr. Wilker. Obrigado, pastor, e um bom dia a todos os nossos telespectadores que acompanham o programa. E é uma excelente iniciativa dessa parte também trazer a parte de saúde com dicas de saúde para o nosso público. E desde já, muito obrigado por sua disposição em estar conosco essa semana, né? Estaremos juntos a semana todinha com o Dr. Wilker, com essas entrevistas, onde nós vamos tocar aqui em vários assuntos. Bom, ele tem um vasto currículo, ele atualmente é o presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Ele fez o seu doutorado em neurociência aqui na Universidade Federal de Santa Catarina e é especialista em medicina da dor e também coluna. Com todas essas especialidades, sem dúvida, teremos muitas dicas importantes para você que nos acompanha. Essa semana teremos a alegria de recebê-lo e hoje eu queria começar falando então sobre o AVC, o acidente vascular cerebral. É isso mesmo? Exatamente. É um dos termos mais comuns, que se utiliza, a gente acaba usando esse termo mesmo. Ok. A primeira pergunta, doutor Wilker, é qual é o impacto hoje do AVC na sociedade nossa, no Brasil? Veja, o impacto, ele é muito grande. É uma das principais, se não é a principal causa de morte no mundo e no Brasil também, junto com o infarto do miocárdio. Então, o impacto em termos de números, só para a gente entender, para você entender, a importância desse tema é como se no mundo, o número de casos que levam a óbito do AVC fosse do tamanho de uma São Paulo. Do tamanho de uma São Paulo. A incidência nos casos de AVC. E que vão ainda falecer por AVC, que é uma doença com uma incidência alta de morte. É como se um Rio de Janeiro fosse varrido todos os anos do planeta. Uma população do tamanho do Rio de Janeiro fosse varrida do planeta por conta do AVC. No Brasil, nós temos em torno de 100 mil casos por ano de AVC que vão a óbito. E, claro, a gente está falando do óbito, mas tem o paciente que sequela e que sobrevive e que vai então envolver outras complicações, tirar esse indivíduo da função dele de trabalho, dificuldade com a família agora vai ter que ter todo um apoio a esse paciente, vai ter que deslocar ele para a clínica de reabilitação, frequência com o médico,
né, com os médicos, enfim, né, isso tratando as sequelas do AVC. Então, o impacto não é só a morte, mas sim também a disfunção, né, que causa nesse indivíduo, na sociedade, no trabalho, e envolve também a família, porque vai ter um familiar que vai ter que se deslocar para levar esse paciente também nas tarefas de saúde dele. Então, ele realmente é uma das doenças que tem maior impacto no mundo. Precisamos então nos precaver disso, né? Então, quais seriam os sinais que poderiam indicar que a pessoa está tendo um AVC? Então, pastor, essa é uma pergunta muito importante, porque a pessoa, o companheiro, a família, até quem cuida do condomínio, né, precisa reconhecer esses sinais. Você não precisa ser um especialista, né? É o que a gente fala, são os 4 sinais de que você pode estar tendo AVC. Primeiro, se você está suspeitando que o seu familiar está com alguma alteração, está estranho, peça para ele sorrir, né? Ok. O que pode acontecer é que ele vai estar paralisado de um lado, vai sorrir do outro. Então, entendi. Já é um indício de que pode estar um AVC. Outra, peça para ele subir as 2 mãos, né? Se ele começar a cair um dos lados ou não conseguir levar, ele está tendo um AVC, né? Outra situação, uma dor de cabeça que não passa, né? Uma dor de cabeça que ele não consegue controlar com remédio também é sinal. E, claro, pedir para ele repetir algumas frases, né? E que você fala, né? Qualquer frase aleatória. Se ele não conseguir memorizar e repetir, ele provavelmente está tendo AVC. Dentro desses 4 sinais, se ele tiver um, é indício de que ele precisa ser mobilizado para um centro de tratamento específico para isso. Né? Bom, e se identificamos aí um desses sinais, por exemplo, precisamos socorrer, aonde na Grande Florianópolis temos um atendimento para isso? Então, importante, o que o pastor falou, é que nesse caso, tempo é cérebro. Ou seja, quanto mais o tempo passa, mais cérebro, mais neurônios estão sofrendo isquemia, estão com dificuldade de ser nutridos. Então, nesse caso, o tempo, quanto mais cedo você chegar no recurso, né, mais você consegue salvar cérebro, né? A gente tem alguns tratamentos específicos, né? Esse paciente ele tem que chegar no centro que já está treinado para isso, para receber esse paciente, por conta de uma logística que tem que ter. Esse paciente ele já entra a porta dentro, já vai para uma tomografia, um outro exame, já faz o exame e já se identifica. A partir dali, então, faz-se os tratamentos, que pode ser um remédio na veia para dissolver o coágulo que está lá no cérebro, ou às vezes um cateterismo, que você vai e captura o coágulo lá na sala de hemodinâmica para tentar, então, livrar e salvar o mais neurônio possível. Lógico, isso demanda uma logística grande, então, na Grande Florianópolis a gente tem um dos centros principais, né, onde a gente tem neurologista na porta, é o único centro que tem isso, né, particular ou plano de saúde, é o SOS Cardio, então, lá ele também já está preparado para receber pacientes com problemas cardíacos. E eles, então, acabaram estruturando para receber pacientes com AVC também. O paciente chega, o recepcionista já está treinado o olho para identificar como que esse paciente já está chegando. Ele já é uma triagem inteligente. Ele já passa esse paciente. Ao mesmo tempo, ele já é avaliado pelo clínico, já chama o neurologista de plantão, faz uma avaliação e exame de imagem e aí então vai para o tratamento. A gente tem metas, né, nesses locais, que as nossas metas são tempos, né? Quando ele entra, começa a rodar um cronômetro para aquele paciente. Entendi. Para você ver a logística, é como o pit stop na Fórmula 1. Exatamente. Então começa todo Cada mundo... segundo... Todos os setores já ligam a antena e ficam, olha, é isso aqui, e a nossa meta sempre é baixar o tempo, né? De atendimento. De atendimento até o Nesse caso, cada segundo conta, né? Cada segundo conta, né? Não pode se perder tempo em que ele não vai esperar, esse paciente não pode esperar, né? Por isso que naquele momento, se tem alguma programação para fazer um exame de ressonância e tomografia, para as máquinas, para o exame, para receber esse paciente. Olha aí, que dica importante. Vamos relembrar então. Você pode pedir à pessoa para sorrir, observa se um dos lados da face não está atendendo. Você pode pedir à pessoa para erguer as 2 mãos. Você pode pedir à pessoa para recitar uma frase. E qual é o quarto que você mencionou? O quarto, então, é a sonolência e a desorientação que o paciente... Desorientação. Isso. Olha aí, dicas que salvam vidas. Bom, o Dr. Wilker vai estar conosco ao longo dessa semana respondendo perguntas que poderão ajudar você e a sua família aqui no nosso Café da Manhã. Bom, obrigado, doutor, por enquanto. E agora é com você, do pastor Paulo Rogério, no nosso momento de oração intercessora.
Muito obrigado, pastor Arilton. Estamos, neste momento, começando nosso momento de oração. É muito bom estarmos juntos com você aqui nessa manhã, começando a semana, segunda-feira. Desafios diante de nós, não é? E nada melhor do que nós enfrentarmos os desafios com oração. A oração é a chave da vitória. Quero dizer uma coisa para você, de joelhos ninguém tropeça, tá bom? Então você que está acompanhando nossa programação, eu quero dizer para você que é uma alegria nós podermos começar neste momento orando por você e orando pela sua família. Eu tenho aqui alguns pedidos de oração que foram mandados pelos nossos amigos e eu gostaria de mencionar para vocês aqui. Por exemplo, a Valéria Roseno, ela pede oração pela vida espiritual da família, pelo casamento. Valéria, é uma coisa muito importante realmente, orar pelo casamento, pela família, né, pela vida espiritual. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu lar, tá bom? Aqui, o Roger, ele pede oração pela Daniele, pela família e pelo bebê, não é? Com certeza deve ter alguma situação em que Deus precisa interferir, né, na saúde do bebê, da família, da Daniele. Nós vamos orar, Roger, por você, pela sua família também, pelo seu lar, pelos seus pedidos, tá bom? E eu tenho mais aqui um pedido que foi enviado pela Velciane, e ela pede oração pela saúde. Ela diz que tem insônia crônica. Velciane, nós vamos estar orando por você, porque temos certeza de que Deus tem interesse em cuidar de você e da sua saúde também, tá? Que Ele te dê saúde, que Ele te dê paz do coração, que você possa conseguir novamente ter o seu sono restabelecido pelo poder de Deus. É muito bom. Você pode fazer o seu pedido também e pode nos enviar pelas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, tá bom? Você pode enviar para nós, aí nós teremos a alegria de poder orar por você aqui no programa Primeiro Deus todas as manhãs, tá certo? Eu queria convidar você para um momento de oração. Mas antes, eu gostaria de ler para você um texto da Palavra de Deus. Em Filipenses, no capítulo 4, nos versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E veja o resultado. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que promessa confortadora! O apóstolo nos convida a levarmos todas as ansiedades e os problemas diante de Deus em oração e ação de graças, diz ele. Ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Promessa de paz, promessa de graça, promessa de bênção para você, para sua família e para todos aqueles que você ama também. Então eu quero convidar você neste momento para que nós possamos buscar a Deus em oração. E se você está em casa agora, se você está deitado, não importa, se você está indo para o trabalho, se você está agora na escola, indo para a faculdade, eu quero convidar você a buscar a Deus em oração. Se você puder ficar de joelhos comigo, eu te convido a fazermos neste momento um momento muito especial de busca do poder de Deus. Vamos ajoelhar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo recurso maravilhoso da oração, porque através da oração nós podemos conversar com o Senhor como um Pai amoroso, que se preocupa e está interessado em cada um dos nossos problemas. Tivemos aqui vários pedidos de oração que foram feitos. Pessoas que têm suas lutas, seus sonhos, suas dificuldades, que têm, meu Deus, batalhas que enfrentam todos os dias. E por isso, neste momento, ao começar de um dia, vem diante do Senhor colocar em tuas mãos os seus anseios, as suas preocupações, a sua gratidão também. E nós queremos pedir de maneira muito especial que a cada pedido que foi enviado para as nossas redes sociais, o Senhor dê uma resposta segundo a tua vontade. Porque nós sabemos, Senhor, que a tua vontade sempre é a melhor. Abençoa nesse momento aquela pessoa que está sofrendo com uma doença, com um problema, com uma situação familiar ou no trabalho ou de saúde. Que o Senhor possa derramar sobre esta pessoa a tua bênção de maneira muito especial. Este nosso amigo, essa nossa amiga que neste momento se une a nós em oração diante do Senhor, que ele receba a tua graça, a tua bênção, a tua misericórdia, nós suplicamos, Pai. Que seja um dia abençoado e uma semana de bênçãos em tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Chegamos agora ao momento do estudo da Bíblia aqui no programa Primeiro Deus. E que bom poder ter a sua companhia para esse momento tão especial. Olha, essa semana nós queremos começar uma série muito especial de 5 temas a respeito das Escrituras Sagradas. O que você conhece a respeito desse livro? Você acha que você pode confiar nesse livro como um guia para a sua vida? Por que é que os cristãos veem nesse livro a palavra autoritativa de Deus? Bom, são questões que são levantadas e serão respondidas aqui no programa essa semana. Pois de hoje até sexta-feira nós vamos estudar 5 temas a respeito da Bíblia. Isso mesmo. Deixa eu mostrar para você aqui o nosso conteúdo programático da semana, para usar uma linguagem da pedagogia, né? Primeiro, hoje, vamos estudar sobre revelação, inspiração e iluminação. Esse é o tema de hoje. Amanhã, a autoridade das Escrituras. Quarta-feira, a formação do cânon. Quinta-feira, como interpretar as Escrituras. E sexta-feira, a tradução da Bíblia. Como a Bíblia foi traduzida e chegou para nós hoje. E aí, gostou dos temas? Pois será hoje o início de uma verdadeira escola sobre a Bíblia. E ao longo de toda a semana nós vamos aprender sobre esse maravilhoso livro de Deus. Perguntas tais como a Bíblia foi escrita? Como chegou até nós? Como interpretar a Bíblia? São perguntas que precisam ser respondidas para que nós entendamos a importância desse livro para a nossa vida. E vamos começar então orando ao nosso Deus, porque aqui a gente não estuda a Bíblia sem antes orar. Se você puder, aí na sua casa, onde quer que você esteja, fazer essa oração comigo, se você puder, feche os seus olhos, tá bem? Ora comigo. Nosso Pai querido, muito obrigado porque temos a Tua palavra em nossas mãos. Ela está aberta, porque nós acreditamos que todas as vezes que abrimos esse livro, é a Tua boca nos falando. Nós queremos ouvir mais uma vez a Tua voz nesta manhã. Por isso, Pai, nos abençoa agora no estudo da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos então ao estudo? Nós iremos avançar essa semana sobre temas especiais. Vamos nos mergulhar na palavra de Deus. Mas eu queria começar com uma pergunta. É possível conhecer a Deus? Eu fiz essa pergunta semana passada, não sei se você se lembra. É possível conhecer a Deus? Bom, eu vou ler 2 versos e você então vai me dar a resposta. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, verso 3. Mais um texto, Colossenses 1:10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. E aí? Com base nos 2 textos que eu acabei de ler, qual é a resposta à pergunta? É possível conhecer a Deus? É possível? Sim, você disse sim, é verdade. É possível, de acordo com esses 2 textos, é possível. Mas eu queria agora chamar a sua atenção para mais 2 textos. Acompanhe comigo aqui na tela. Porventura desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Jó 11:7. Você entende que essa pergunta retórica de Jó exige um sonoro não? Claro que é impossível você perscrutar, desvendar os arcanos de Deus, penetrar na sua perfeição. É claro que é impossível. Segundo texto, Salmo 145:3. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Ora, uma coisa que não pode ser sondada, não pode ser conhecida. E aí, Deus pode ser conhecido ou não? De acordo com esses 2 textos, não. E agora? Como que a gente resolve esse paradoxo que a Bíblia apresenta? De uma forma muito simples. Deus não pode ser conhecido pelo esforço humano, mas Ele escolheu revelar-se a si mesmo. Você entendeu? Deixa eu falar novamente isso. Em termos humanos, não é possível conhecer a Deus, mas Ele se revela a nós.
Então, era impossível ao homem conhecer a Deus por uma pesquisa, mas ele escolheu se apresentar. Na realidade, tudo o que nós sabemos a respeito de Deus é porque ele mesmo quis revelar. E é por isso que no programa de hoje eu queria apresentar 3 conceitos teológicos para você. E olha, depois do nosso estudo de hoje, a sua mente vai ficar muito mais clara para entender as verdades da Bíblia. Você vai entender muito mais claramente como funciona esse processo de estudo desse livro. Com 3 palavrinhas: revelação, inspiração e iluminação. Vou falar das 3 hoje. O que significa revelação, inspiração e iluminação? E nós vamos estudar a Bíblia para que a Bíblia nos responda. Bom, você vai entender primeiro revelação. A palavra revelação vem do latim, revelo, e significa tirar as sombras, deixar de ser oculto. Ou seja, Deus torna conhecido sua vontade, seus pensamentos, suas intenções. Deus escolhe revelar. É Ele quem tira o véu. É Ele quem nos mostra o que Ele deseja mostrar. Não é o ser humano, na sua sabedoria humana, que alcança o conhecimento de Deus, mas é o Deus infinito que escolhe se revelar para que nós o conheçamos. Então, revelação tem a ver com isso. Tem a ver com Deus tirar o véu para tornar conhecida a sua vontade, os seus planos, os seus propósitos. Agora, um outro detalhe interessante. Deus se comunica com o homem, mas esta comunicação ela é feita pelos instrumentos da revelação. E quando eu digo que essa comunicação entre Deus e o homem se dá pelos instrumentos, eu estou falando dos meios escolhidos por Deus para tornar conhecido a si mesmo e sua vontade. Pastor Arilton, quais são esses meios que Deus então escolheu para se revelar ao homem? Quais são os instrumentos da revelação? São 4. Eu queria abordar 4 hoje. O primeiro deles é a natureza. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua própria divindade, são reconhecidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, a natureza revela um pouquinho do seu Criador. Percebe-se um design inteligente por detrás de cada obra da natureza. Olhe para a beleza da criação divina. Cada detalhe que Deus colocou na natureza, na coloração das flores, nas matizes, nos perfumes que elas exalam, nos seus hábitos. Essa aqui, por exemplo, é o girassol, é aquela planta que nasce o dia e ela está voltada para o sol. O sol faz o seu percurso e o girassol acompanha todo o movimento do sol. Você entende que há um projetista inteligente por detrás dessa ação? Olhe, por exemplo, para a coloração dos pássaros. Eu sou apaixonado com pássaros. Eu gosto de ficar vendo os nomes, suas cores, seus hábitos. Olha que coisa linda. Deus criou. Deus é um Deus que gosta de ordem. Deus é um Deus que gosta de beleza. Deus é um Deus que gosta de variedades. Deus é um Deus que gosta de diversidades. Olha a beleza da criação divina. Quando nós olhamos para tudo que Deus criou, inclusive a coroa da criação, que é o ser humano, nós chegamos a uma conclusão. A vida em toda a sua plenitude apresenta um Deus amoroso, poderoso e magnífico. É isso que a natureza nos revela. Quando olhamos para a natureza, percebemos um pouquinho do Criador dela. A natureza revela sim quem é Deus. Mas há um segundo instrumento da revelação. Deus também se revelou através das Escrituras Sagradas. Pois bem,
Isaías escreve: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus está dizendo: eu sou Deus e não há outro. Eu posso dar a conhecer as coisas que ainda não aconteceram. Então, através da sua palavra, Deus está revelando quem Ele é. Há um outro texto que nos ajuda ainda a entender, Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus está dizendo que Ele nos ama, que Ele não vai se esquecer de nenhum de nós. Mesmo que uma mãe se esqueça de um filho que ainda amamenta, Deus não se esquecerá de nós. Então a Bíblia revela como é Deus. Deus também se revela através de nossa consciência. Este é mais um instrumento da revelação divina. Olha o que diz o profeta Isaías: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Em Isaías 30:21, Deus está dizendo de que o Espírito Santo fala a nossa consciência. Deus se revela através da Bíblia, da natureza, mas também fala a nossa consciência. O Espírito Santo impressiona em nossa mente quem é Deus, como Ele é, como Ele se relaciona com suas criaturas. E há ainda um quarto instrumento da revelação divina. E esse quarto instrumento, aqui está: Jesus Cristo. Em Hebreus 1 e 2 está escrito: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus nos fala através de seu Filho. Olhar para Jesus é olhar para Deus. Olhar para Cristo e a forma como Ele tratava as pessoas é entender como Deus trata as pessoas. É por isso que há um outro texto de João, lá no capítulo 14, versos 8 e 9, onde um dos discípulos pede para que Jesus mostre a Deus. E então, olha o que diz o texto: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Você não sabe, Filipe, que eu sou a revelação perfeita do Pai? E aqui nesse mesmo Evangelho de João, capítulo 10, verso 30, Jesus declarou: eu e o Pai somos um. Então, Cristo é a perfeita revelação do Pai. Então, Deus se revela. E quais são os instrumentos da revelação? Deus se revela através da natureza, Deus se revela através de sua palavra, Deus fala a nossa mente pelas impressões do Espírito Santo, e a revelação plena de Deus se dá na pessoa de Jesus Cristo. Então, esses são os caminhos que Deus usa para se revelar. Agora, vamos a um detalhe interessante do nosso estudo. Deus não revelou tudo. Deus revelou aquilo que era necessário que fosse revelado. É por isso que em Deuteronômio 29:29 nós lemos: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, as coisas reveladas nos pertencem a nós e nossos filhos, mas aquilo que não foi revelado pertence ao Senhor. E Ele não revelou tudo. Ele revelou aquilo que era necessário para a nossa salvação. Então, vamos nos concentrar e entender bem como Deus se revela. Dessas 4 formas, essa semana vamos gastar tempo com a Bíblia,
que é uma das formas que Deus escolheu para se revelar. Então nós vamos entender nas Escrituras o que ela ensina a respeito de revelação. Amós 3, verso 7, o profeta diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro, o quê? Consegue ler o texto? Sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não fará nada sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas, aquilo que ele pretende fazer. Então, a palavra de Deus fala que Deus revela. Revela a quem? Aos profetas. Abra sua Bíblia, por exemplo, em Gênesis no capítulo 1. Ela começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1, 1 a 3, está relatando como todo nosso planeta veio à existência, como o nosso mundo foi criado. Agora eu pergunto, que ser humano estava lá no momento em que o mundo foi criado? Que ser humano estava? Ninguém. Deus primeiro criou o planeta e no sexto dia criou o homem, Adão. Mas Moisés conta essa história. Aqui nas páginas de Gênesis capítulo 1, Moisés é quem conta essa história. Mas como que Moisés sabia que no primeiro dia Deus fez a luz, que no quarto dia ele criou os astros, o sol, a lua e as estrelas, que no quinto dia ele criou as aves dos céus e os peixes do mar, no sexto dia os animais terrestres e o homem? Como que Moisés sabia disso? Ah, você já entendeu, né? Moisés sabia porque Deus revelou. Deus contou para ele. Deus disse para Moisés como que ele havia feito. Isto é revelação. Deus tirou o véu daquilo que o homem não conhecia, para que ele conhecesse. Então, revelação é tirar as sombras, deixar de ser oculto. Deus torna conhecido sua vontade, seus pensamentos, suas intenções, seus atos. Isto é revelação. Então, eu costumo dizer que revelação é entrega de conteúdo. Deus entrega conteúdo para o profeta. Esse conteúdo são informações. É por isso que Moisés pôde escrever o primeiro capítulo de Gênesis, porque Deus disse para ele o que ele havia feito durante a semana. Deus disse para Moisés como que ele criou todas as coisas. Isto é revelação. Avançando em nosso estudo, vamos para a segunda palavra? São três, né? Eu disse que são revelação, inspiração e iluminação. Revelação é Deus entregando o conteúdo. É dizendo para o profeta aquilo que ele nunca saberia se Deus não contasse. Vamos agora para o segundo conceito, inspiração. O conceito de inspiração tem a ver com os profetas registrarem aquilo que foi revelado. E os profetas registraram nesse livro o que Deus havia revelado, mas para que os profetas registrassem nesse livro a revelação de Deus, foi necessária a inspiração. Então acompanha comigo. O que é inspiração? Paulo diz assim, na sua carta a Timóteo, 2 Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Paulo está dizendo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda. Não são alguns livros, não são alguns autores, não é apenas um testamento. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O termo grego inspirado, theopneustos, ele é um adjetivo formado pela combinação de duas palavras, theos, Deus, e pneu, que significa fôlego, sopro. Então, a palavra theopneustos, inspirados, significa sopro divino, ou Deus soprou, indicando que a Escritura que nós temos hoje em nossas mãos é resultada do sopro divino
na mente do profeta. Isso é inspiração. Então, quando Deus entregou o conteúdo para Moisés, para Daniel, para Isaías, para Mateus, para João, ele revelou. Agora ele vem na mente do profeta e inspira o profeta para registrar de forma correta aquilo que foi revelado. Então você percebe que o processo de produção da Bíblia envolveu revelação e envolveu também inspiração. Deus coloca o seu sopro na mente do profeta para que ele escreva da forma correta aquilo que Deus revelou. Então a atuação do Espírito Santo na produção da Bíblia não é só em revelar ao profeta as coisas que Deus fez e faz, mas também é atuar na mente do profeta, inspirando-o, colocando nele o seu espírito, para que ele registre as coisas reveladas da forma correta. A inspiração atua tanto na revelação, quanto no momento exato do profeta escrever. Ou a atuação do Espírito se dá tanto na revelação, quanto no momento do registro, que é a inspiração. Deixa eu dar um exemplo para você da importância da supervisão do Espírito Santo nesse processo de produção da Bíblia. Em João 14,16, está escrito assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aqui são palavras do Senhor Jesus. Ele está dizendo para os discípulos: eu rogarei ao Pai, e o Pai vai dar para vocês um outro Consolador. Agora chegou o momento de João escrever o que Jesus disse. João estava presente ali quando Jesus falou essas palavras. O Espírito Santo impressionou a mente de João para que ele escrevesse aquilo que Jesus havia dito. E quando João agora pega lá o papiro lá e ele vai escrever, o Espírito Santo ajuda João, inspirando-o a fazer a coisa certa, a registrar da forma correta. E interessante que nesse texto de João 14,16, quando João diz assim, que Cristo vai pedir ao Pai e Ele dará outro Consolador, João poderia ter usado duas palavras gregas para dizer outro. João poderia ter dito ou usado, escrito a palavra alós ou a palavra heteros. A grande questão é que essas duas palavras são diferentes. Quando nós falamos a palavra alós, a ideia é um outro igual. Mas quando falamos a palavra heteros, é um outro diferente. Em se tratando do Espírito Santo, qual foi a palavra que João usou no Evangelho? Qual que você acha que foi? Alós ou heteros? O Consolador prometido por Cristo seria um igual a ele ou um diferente dele? Ah, você está certo. Seria igual a ele. E é por isso que João não usou a palavra heteros. Ele usou a palavra alós. Ou seja, o Consolador que Jesus iria pedir ao Pai seria igual a ele. Como de fato o Espírito Santo é Deus, como Cristo é Deus. Então você entende que se João usasse uma outra palavra, isso poderia significar um problema teológico para a igreja primitiva? Mas aí estava o Espírito Santo para inspirar a mente de João para que ele usasse as palavras de forma correta, a palavra correta da forma correta. Isso tem a ver com inspiração, é um tipo de supervisão divina do registro do profeta daquilo que lhe foi revelado. Bem, nós temos que avançar em nosso estudo. Vamos então para o terceiro e último tema: iluminação. Se a revelação é a entrega de conteúdo e a inspiração é a atuação de Deus na mente do profeta para registrar de forma correta o que foi revelado, o que é iluminação? A gente pode definir como a ação do Espírito Santo na mente de uma pessoa, capacitando-a ao entendimento daquilo que foi revelado. Em outras palavras,
Todas as vezes que eu pego a Bíblia para estudar a revelação divina, escrita por profetas inspirados, eu preciso de iluminação. Então, na dinâmica do processo de transmissão de conhecimento, hoje é o Espírito Santo quem atua em nossa mente, iluminando-a para entender os mistérios de Deus. Olha o que diz João 16:13. O próprio Cristo disse assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é o Consolador, a quem foi prometido por Ele mesmo, o outro Consolador, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então Cristo disse que o Espírito Santo seria enviado para nos conduzir a toda a verdade. Então, quando eu começo a estudar esse livro, o Espírito Santo vem para nos ajudar a entender toda a verdade. Querido amigo, querida amiga, preste atenção. O Espírito Santo de Deus não nos leva a verdades parciais. Quando nós nos submetemos à influência do Espírito Santo, Ele nos conduz a toda a verdade. Você quer conhecer toda a verdade? Você quer conhecer o plano que Deus tem nesse livro para a humanidade? Você quer conhecer o plano que Deus tem para a sua vida? Então você precisa dar margem, dar lugar à operação do Espírito Santo. Porque quando Ele vem, Ele nos conduz a toda a verdade. O Espírito não nos guia a verdades parciais. O Espírito nos guia a toda a verdade. Quando eu pego esse livro, quando eu começo a folheá-lo, quando eu começo a ler suas histórias, quando eu me interesso pelo ensino de Jesus, quando eu paro qualquer momento para ler esse livro, o autor dele finalmente é o Espírito Santo, que é o autor desse livro. Os escritores são 40, mas o autor é o Espírito Santo. O Espírito vem e trabalha na minha mente para iluminá-la, para que eu entenda aquilo que Deus está revelando nesse livro. É o que Ele está fazendo nesse exato momento. Enquanto a gente está aqui estudando no programa Primeiro Deus, enquanto você está aí prestando atenção no que eu estou falando, o Espírito Santo está conosco, certo? Ele está aqui agora, porque Ele está falando com a minha mente, Ele está falando com a sua mente, Ele está revelando para você as verdades que Ele quer revelar. Então é o Espírito Santo quem ilumina nossa mente para entender a revelação que foi aqui registrada. Deixa eu dar mais um verso que fala a mesma verdade. Paulo diz em 1 Coríntios 2, 9 e 10, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então Deus nos revelou por seu Espírito. Quando a gente pega esse livro, o professor Espírito Santo vem para nos ajudar a entender o que está escrito nele. E quem sabe uma boa ilustração para esse momento é você entender que quando a gente está com esse livro aberto, é o Espírito Santo que vem e Ele nos ensina. Ele é o divino professor. Ele ilumina a mente para que nós compreendamos a verdade divina. Pastor Arilton, eu muitas vezes pego a Bíblia, começo a ler, mas eu não entendo muita coisa. Acontece comigo também às vezes. Eu leio certos textos e eu não entendo, mas eu tenho aprendido ao longo desses anos como pastor, como um estudioso da Bíblia, que nós precisamos ser mais humildes. Nós precisamos nos colocar mais à disposição do Espírito para que Ele nos ensine. Eu não posso abrir esse livro com os meus preconceitos. Eu não posso abrir esse livro e, ao estudá-lo, tentar encontrar o que eu quero encontrar. Eu tenho que abrir esse livro e dizer para Deus:
que você quer me orientar, o que você quer me ensinar, que caminho o Senhor deseja que eu siga. É isso que eu tenho que fazer. E quando eu dou essa abertura para que o Espírito Santo ilumine a minha mente, para que eu entenda a revelação registrada por inspiração divina pelos profetas, aí o conhecimento ele chega, a compreensão chega. Eu queria convidar você a uma viagem, a uma jornada de aprendizado aqui no Primeiro Deus. Mas uma pergunta tem que ser feita. Você está disposto a ser guiado pelo Espírito Santo a toda a verdade? Está disposto? Pensa nisso. E aí? Pensou? Está disposto a deixar que o Espírito Santo fale com você através desse livro? Se sim, eu quero orar com você agora então. Porque esta semana promete. Será uma semana de aprendizado sobre esse livro. E depois nós aprendemos tudo sobre esse livro, nós vamos aprender o conteúdo do livro. Mas eu te conto depois. Ora comigo. Pai, nós queremos humildemente nos colocar em Tuas mãos nesta hora. Nós queremos que a nossa mente seja iluminada pelo Espírito Santo para compreender as verdades que o Senhor nos revelou através desse livro. Por isso, me abençoa e abençoa o amigo, a amiga, os queridos que agora oram comigo aqui através da TV ou pela internet. Pai, abençoe esse amigo, abençoe essa amiga. Que a Tua bênção alcance a nossa casa, a nossa família e fala-nos através da Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.